Eu gostaria de ler um texto para a reflexão desta noite com vocês. Êxodo capítulo 4, os versículos 10 a 13. Você pode acompanhar aqui em cima. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Triste, não é? É triste você ler um texto como esse, ainda bem que a gente conhece toda a história. Mas se você tivesse simplesmente acesso a essa parte da Bíblia, quando Deus aparece para Moisés e diz que o povo dele estava sofrendo e que ele iria usar Moisés para libertar esse povo, e de repente Moisés vem com todas essas desculpas e diz: não, envia outra pessoa. Termina assim o texto. Quem foi Moisés? Moisés, hebreu, nasceu em um período de matança. A ordem do faraó é que todos os meninos que nascessem, eles deveriam morrer. Porque o povo de Deus lá em Israel, no Egito, o povo de Israel lá no Egito, era um povo que estava crescendo e crescendo e crescendo. E o faraó não estava gostando desse crescimento, apesar de eles serem escravos. E ele tinha medo de um dia esse povo se revoltar contra ele. Então ele deu uma ordem, ele disse: olha, todas as parteiras devem matar os meninos. Se nascer menino, deve morrer. Mas a Bíblia diz que a mãe de Moisés, Joquebede, ela escondeu Moisés, porque quando Moisés nasceu, Moisés era lindo. E ela escondeu Moisés, protegeu Moisés. Para isso colocou ele dentro de um cesto e colocou ele no rio Nilo, estrategicamente, penso eu, pois ela sabia certamente que a filha do faraó se banhava ali. E a Bíblia nos conta que assim aconteceu. Aquela mulher encontrou Moisés. A irmã de Moisés foi lá, ofereceu os serviços de uma hebreia, a própria mãe de Moisés, para cuidar, para amamentar o menino. E a Bíblia diz que aquela mulher aceitou, até que numa idade, Moisés foi levado para o palácio. E lá ele foi adotado. Moisés foi ensinado da melhor forma possível. A educação egípcia era melhor. E ainda é muito difícil de entender coisas que eles aprendiam naquela época. Era uma sabedoria milenar, era uma sabedoria incrível. E foi assim que Moisés foi criado. Quando ele foi adotado, ele passou a ter acesso a tudo que um príncipe teria. E assim ele foi criado. Historiadores dizem que ele foi treinado para a guerra, participou de algumas guerras. Não temos esse registro na Bíblia, mas livros apócrifos, livros que não estão na Bíblia, dizem que Moisés foi treinado, também era um moço de guerra. A verdade é que chegou aos 40 anos de idade, ele cometeu um crime. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E ele vai para um outro lugar completamente diferente do palácio. Ele vai para um lugar onde não tinha a mordomia, onde não tinha o conforto, ele vai para o deserto. E lá ele fica cuidando das ovelhas de seu sogro. Até que chega esse ponto da história.
quando Deus aparece para ele, porque ouve o clamor do seu povo que estava sofrendo, e diz: Moisés, eu vou te usar, cara. Moisés, eu sou outra pessoa. E a desculpa de Moisés aqui é muito interessante, porque Moisés diz assim: olha, eu nunca fui bom para falar. Você prestou atenção nisso? Moisés diz assim: olha, eu nunca fui bom com as palavras, eu nunca fui bom para falar desde o passado. Ele está dizendo isso desde a época do Egito. Só que aí você percebe uma contradição no Novo Testamento. Porque quando você lê o Novo Testamento, você vê Estevão, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado. Estevão pregando e falando toda a história. Enquanto ele pregava, ele falava de Moisés, ele deu a biografia de Moisés. Ele falou sobre a vida de Moisés. E prestem atenção o que está no versículo 22. Diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras. Não, peraí. Veio a ser poderoso em palavras e obras. Foi criado na sabedoria dos egípcios. E ele era poderoso em palavras. Peraí. Mas como que ele diz para Deus: eu não sei falar desde o passado? Na verdade, penso eu que a desculpa de Moisés pode ter muito mais a ver com a experiência que ele teve lá atrás do que propriamente com o falar ou não falar. E nós continuamos em Atos, no capítulo 7, versículo 23, e você vai ver a experiência que Moisés teve. E você vai ver na mensagem de hoje o quanto essa experiência mexeu com a vida de Moisés. Diz assim, no versículo 23, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Queridos, esse texto é tão forte, porque ele nos mostra que o problema de Moisés se recusar a ir não estava propriamente ligado ao falar ou não falar. O que pode ser impossível para Deus, e Deus quebra esse argumento dele. Eu que criei a fala, eu que criei a boca. Não era essa a desculpa. Mas tratava-se de uma experiência negativa que Moisés teve. No momento em que ele tenta libertar defender o seu povo, ele comete um crime. E quando ele vai intervir numa briga, acontece o que aconteceu, o que você acabou de ouvir aqui agora. Uma experiência negativa que marcou a vida de Moisés. Por que marcou? Porque o texto que nós começamos lendo aconteceu 40 anos depois disso tudo. E quantos anos tinha Moisés quando isso aconteceu? 40. Se você não sabe, Deus apareceu para ele na sarça quando ele tinha 80 anos. 40 anos já tinha se passado desde essa experiência negativa. E aí você pensa, metade da vida marcado por uma experiência. Eu quero fazer um parênteses aqui agora. Porque é muito possível
que uma experiência negativa domine metade ou sua vida inteira se você não cuidar disso. Talvez você está aqui hoje, talvez você está assistindo esse vídeo e você foi marcado. Você foi marcado por palavras, você foi marcado por uma experiência que você quis fazer alguma coisa, mas de repente fugiu do teu controle e você teve uma experiência negativa com isso. Quantas pessoas têm as suas vidas paradas? Quantas pessoas estão com as suas vidas paralisadas porque foram marcadas por uma experiência que não deu certo? Quem sabe num relacionamento frustrado que dita todos os seus demais relacionamentos. E por mais que você hoje esteja casado, esteja casada, esteja em um relacionamento com alguém, as marcas de um relacionamento frustrado, as marcas de uma experiência negativa que você teve na sua vida, ainda estão dentro de você. Ou quem sabe a experiência negativa tenha acontecido dentro da sua própria casa. Essa semana eu tenho conversado com pessoas que foram abandonadas pelas suas mães, abandonadas pelos seus pais. Pessoas que eram para ter uma vida completamente diferente do que elas têm, mas elas não foram dominadas pelas experiências negativas. Eu conversei essa semana com uma pessoa que perdeu o pai, que a mãe morreu na sequência, que não tem ninguém. Você imagina você não ter ninguém. Como me livrar de uma experiência tão forte? Como me livrar de palavras que me marcaram, que me cortaram? Experiências de repente num trabalho. Uma experiência negativa que você teve profissionalmente. Você abriu um negócio, o negócio não deu certo, você fechou e nunca mais acreditou que aquilo pudesse melhorar um dia. Você bateu uma porta, a porta estava fechada e depois você nunca mais voltou lá. Porque você foi marcado por essa experiência. Eu me lembro de uma vez, no primeiro ano de faculdade, no segundo ano de faculdade, eu era daqueles que corria atrás do carro da Globo quando chegava em Cardoso. Sabe? Eu corria. Tinha uma bicicleta Monarch, azul. E quando chegava lá, TV Globo Noroeste Paulista, eles iam lá uma vez por ano, é verdade. Mas quando chegava na cidade, eu pegava a minha bicicletinha e ia atrás. Eu me lembro do cinegrafista, Michael Fox, hoje na Globo, com experiência, profissão repórter, fantástico. Mas na época, ele era veterano da faculdade. Grande amigo, que se tornou no futuro. E eu corri atrás dele, ele, com aquela câmera, ele dizia assim para ele: querido, eu não chamava ele de querido, né? Eu falava assim: ô moço, eu quero trabalhar na Globo, eu vou trabalhar com você. Eu falava: nossa, ele olhava para mim e dizia assim: eu acredito em você, nós vamos trabalhar um dia juntos. Que demais. Agora, quantas vezes alguém chega para um profissional e diz assim: olha, um dia nós vamos trabalhar junto. Eu quero fazer jornalismo. Eu me lembro de colegas jornalistas que quando alguém chegava e dizia assim: eu vou fazer jornalismo, a pessoa dizia assim: procura outra profissão. Por favor, não faça isso com ninguém, não. Se você se frustrou na área que você está, não frustre outras pessoas. Não é porque você foi mal no seu trabalho, não é porque você não deu certo, porque você teve uma experiência negativa que você vai frustrar os sonhos dos outros. Eu amava quando tinha aquele EPTV na escola, sabe? As crianças chegavam lá da oitava série, eu parava tudo. Dizia assim: olha, aqui é onde eu digo olá, boa tarde. Aqui onde eu apresento o jornal, aqui é o teleprompter, aqui eu ensinava, eu mostrava, porque com sonhos a gente não pode brincar. A gente tem que ser parteiro, dar luz a sonho, não coveiro.
E quantas pessoas não prosseguiram em seus sonhos porque tiveram uma experiência negativa com alguém? Deus só colocou pessoas que me ajudaram e me impulsionaram. Micael foi um deles. E eu me lembro que um dia ele disse assim para mim: você tem que fazer estágio, cara. E na TV universitária tá com vagas para estágio. E eu comentei com alguns amigos, inocente. Quando eu cheguei lá, esses amigos com quem eu já tinha comentado já estavam trabalhando e as vagas já tinham acabado. Eu fiquei decepcionado. Eu fiquei triste comigo mesmo. Eu disse como eu fui burro. Na inocência eu comentei com os meus colegas de trabalho, meus colegas de faculdade que queriam a mesma coisa que eu. E quando eu cheguei, eles já estavam lá. Um deles, muito meu amigo. Que amigo. Eu fiquei alguns meses bastante chateado. Mas eu me lembro que Deus, ele sempre consolava o meu coração. E aí, quando eu soube que novamente teria uma oportunidade, eu não fiquei preso naquela experiência. Eu fui. Eu entrei como estagiário. Logo eu já estava apresentando o jornal. E aqueles que já tinham entrado, já tinham saído. Não deixe uma experiência ruim fechar as portas para você. Não é se porque alguém pisou na bola com você que você vai parar, que você vai desistir, que você vai dizer: não, chega. Não, querido. Experiências negativas podem parar uma vida inteira. E como é triste quando você conversa com uma pessoa e ela diz assim: olha, eu tive uma chance, mas eu não aproveitei porque eu fiquei chateado na época, mas isso foi 20, 30 anos atrás. O tempo não volta. O que aconteceu com Moisés foi tão forte que gerou nele uma crise de identidade. É fácil você perceber quando você lê o livro de Êxodo. Quando Deus aparece para ele, quando Deus diz assim para ele: olha, eu vou te usar, você vai lá falar com o faraó e você vai libertar o meu povo. Olha a experiência que eu relatei para vocês aqui, daqueles israelitas que não reconheceram ele, geraram dentro do coração de Moisés. Isso fica muito claro. Quando Deus fala para ele, olha o que ele diz: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Se você não tomar cuidado, uma experiência negativa pode mexer com a sua identidade. Uma experiência negativa pode gerar em você uma crise de identidade que você olha para você e diz assim: quem sou eu? Talvez você já esteja vivendo isso, talvez você já viveu isso. Quando alguém olhou para você e disse coisas para você que você não gostaria de ter ouvido, de repente você olha para você e fala assim: quem sou eu? Eu não posso nada, eu não consigo, quem sou eu? A crise era tão forte, olha o que Moisés diz, Êxodo capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir? Você está percebendo que não tinha nada a ver com o jeito de falar ou não? O problema dele de verdade era: quem sou eu? O problema dele de verdade é: e se eles não acreditarem em mim? E se eles não me ouvirem? Por quê? Porque já tinha acontecido isso. Eles não quiseram ouvir Moisés quando ele tinha 40 anos, porque ouviria ele agora com 80? Havia marcas dentro dele. Conheço pessoas que foram tão traumatizadas. Eu falo na minha palestra, a principal palestra Olhos do Coração, eu falo muito sobre o futuro e sobre o bolo de chocolate. Que é o futuro? E eu me lembro de uma vez que eu fiz uma palestra numa cidade, e eu voltei na cidade depois para fazer outra palestra. E uma moça veio assim para falar comigo, ela disse assim: olha, eu queria te agradecer porque depois que eu ouvi a sua mensagem, a sua palestra, eu conquistei o meu bolo de chocolate. E eu disse: qual é o seu bolo de chocolate? Ela disse assim: eu tirei minha carteira de habilitação. Eu falei: poxa, esse é o teu sonho? Ela disse: é.
Eu já tinha reprovado 16 vezes. Eu não ria, não. Mas ela tinha decidido que nunca mais ia prestar. Sabe por quê? Porque ela teve experiências ruins. E aí você já não confia mais. Aí você já tem medo de olhar para alguém e dizer assim, mas eles vão rir de mim. Mas o fracasso, queridos, às vezes na nossa vida, ele vem para nos ensinar algumas coisas. Quem aqui nunca fracassou? Quem aqui está livre do fracasso? O que você não pode é parar diante dele. O que você não pode é deixar o fracasso moldar a sua vida, te tornando uma pessoa amarga, uma pessoa sem fé, sem esperança. E quando falo em fracasso e de alguém que persistiu, eu lembro de Abraham Lincoln. A história diz que em 1832 ele perdeu as eleições para senador. Em 1833, um ano depois, ele fracassou nos negócios. Em 1835, a sua esposa morreu. Em 36, ele teve um esgotamento nervoso. Por que será? Em 38, ele foi derrotado como representante da legislatura. Em 1843, ele perdeu as eleições para ser nomeado para o Congresso. Em 1848, 5 anos depois, ele perdeu pela segunda vez a nomeação para o Congresso. Em 1854, ele foi derrotado nas eleições para o Senado pela terceira vez. Em 1856, ele perdeu a nomeação para a vice-presidência. Em 1858, ele perdeu as eleições para o Congresso. Aí um jornalista foi para ele e perguntou: você não está cansado de fracassar? E Abraham Lincoln respondeu: eu ainda não fracassei. A questão é que eu não obtive resultados positivos. Uau! Não foi à toa que em 1860, Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos. E até hoje, esse homem é lembrado e homenageado porque foi um dos mais brilhantes homens que esteve no poder dos Estados Unidos. Um homem que não se deixou moldar pelas tragédias da vida. Às vezes, querida, a gente desiste de um negócio por causa de coisa tão... porque alguém falou mais alto com você. Sabe? Por que Moisés fracassou? Aos 40 anos tentando ajudar ali. Por quê? Ele fracassou. Mas por quê? Porque ele agiu sem o respaldo de Deus. Ele já tinha se traçado para ser o libertador. Ele já tinha um propósito na vida dele. Mas olha aqui. Ele agiu sem o respaldo de Deus. A Bíblia diz que ele teve a ideia de visitar os seus irmãos. E ele agiu por impulso. O cara certo agiu na hora errada. Você pode ser a pessoa certa, se você agir na hora errada, você é a pessoa errada. Ele quis fazer justiça com as próprias mãos, justiça própria. Ele viu. E aí você fala assim, Juliano, mas, poxa, ele tentou acertar, é verdade, ele tentou acertar, mas ele não tinha o respaldo de Deus. E quando você não tem um respaldo de Deus, querido, você fracassa. Você pode querer fazer a coisa certa, mas se Deus não está no negócio, você vai fracassar. O que nós temos que aprender a controlar os nossos impulsos. Pedro
quis defender Jesus no Getsemane, ou não? Quando chegaram aqueles guardas e tentaram pegar o mestre, poxa, o mestre, Jesus. O que Pedro faz? Pega a espada e corta a orelha de um dos soldados maus. Jesus faz o quê? Repreende ele. Pedro. E vai lá e conserta o erro dele ainda. Vai lá e faz uma cirurgia plástica assim, bem rapidinho. Na orelha de mal. Tipo, quem é que te mandou fazer isso, cara? Às vezes a gente acha que as coisas precisam acontecer na nossa força do braço. Na força do nosso braço. Mesmo você tendo a marca de Deus, mesmo você tendo um propósito já definido por Ele, por favor, não haja na força do seu braço. Será que Pedro não poderia ter pensado, ora, Jesus é o Senhor, filho. Ele é o Senhor, Ele ressuscitou, Ele fez cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Você acha que Ele diz, morre todo mundo? Tipo, morre. E por que Ele não fez isso? Porque Ele não foi chamado para isso. Ele tinha que ir para a cruz. Não é assim que você vai defender Jesus, não é assim que você vai defender as pessoas atacando outras. Você não precisa defender ele atacando e ferindo. Quando você age na carne, você não tem autoridade nenhuma. Você perde a autoridade. O que é a carne? A sua velha natureza, a sua vontade própria. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E você perde a autoridade, como Moisés perdeu. Ele foi falar e foi separar uma briga. Os caras ouviram ele? Que ouviram o quê? Disseram para ele assim, mas quem é você, rapaz? Quem te estabeleceu como juiz ou como líder da gente? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta você querer fazer uma coisa sem o Espírito de Deus. Se Deus diz para você fazer algo, você faz, mas se Ele não diz para você não fazer, não faça. É por isso que isso aqui não é uma palestra de autoajuda, isso aqui é uma palestra, uma palavra que vem do alto. Não se trata de você ouvir e dizer assim, não, eu vou fazer. Não, querido, você tem que agir quando Deus diz para você agir, porque senão você não tem autoridade, legitimidade para fazer aquilo. Se esse lugar aqui fosse aberto em outro tempo, ele não teria autoridade, ele não teria legitimidade, porque Deus não tinha falado comigo. Quantas vezes no encontro de encorajamento as pessoas diziam assim, Juliano, as pessoas estão vindo aqui, estão conhecendo Jesus Cristo, mas elas não têm para onde elas irem. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa abrir um lugar para que elas possam ir. Eu dizia assim, Deus não falou comigo. Eu dizia, eu não vou fazer isso. Até que em novembro do ano passado ele veio e falou comigo, e aí eu entendi. E por isso tudo que você vê aqui é milagre, porque quando ele diz para você fazer, ele vai e arca com todas as coisas. Quando ele disse para Moisés assim, vá porque eu estou contigo, ele deu tudo que Moisés precisava. Quando ele disse para o povo, saia daí e vá para o Egito, saia, liberte. Não faltou pão, o pão caiu do céu, maná, não faltou água, não faltou a carne que eles queriam. Por isso que você tem que andar segundo a voz de Deus. Domine os seus impulsos. Por que Moisés, sendo libertador, Deus não fez, naquele momento, aos 40 anos, uma revolução através daquele homem? Para libertar todo mundo de uma vez. Pensa comigo, se ele já era o cara escolhido, pensa comigo, se ele já tinha a marca, desde novinho, que não morreu, não foi levado pelos crocodilos, mas foi cuidado, foi preparado. Por que Deus ali não usou ele, então, quando ele vai lá e faz justiça com a própria mão? Por quê? Ainda não era o tempo. E quando não é o tempo, filho,
Ninguém vai te entender. Moisés esperava que o povo compreendesse ele, mas a Bíblia diz que o povo não compreendeu. Por isso a preocupação dele 40 anos depois, dizendo: e se eu falar com eles, eles não me ouvirem? Porque não era o tempo, mas agora chegou o tempo. Tem coisas que você vai tentar, ou que você tentou, que não era o tempo. Mas de repente Deus está dizendo para você: agora tenta de novo. Tenta de novo. Porque agora é o tempo. Elias, enquanto estava orando para que voltasse a chuva, ele chega para o moço e diz assim: vai lá ver se tem nuvem. A primeira vez ele vai e volta e diz: não, não tem nada não. A segunda vez ele vai e volta: não tem nada não, porque não era o tempo. Terceira vez: não, não tem nada não. Quarta: não. Quinta: não. Sexta: não. Sétima: eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse: então este é o sinal. Avise o rei que vai chover. Querido, quando for o tempo, a chuva cai. O problema é que Moisés não entendia isso. E por isso, diante de toda aquela experiência negativa, o que ele fez? Ele o quê? Fugiu. Como diz lá em Cardoso, deu linha na pipa. Vazou. A fuga é o que acontece quando uma pessoa tenta uma coisa e não dá certo. Existem pessoas fugindo o tempo todo, porque não deu certo. Então foge. Eu não quero nem falar sobre isso, porque eu tentei ser cantor em 1335 e não consegui. Não quero falar sobre isso, porque eu tentei ser jogador de futebol. Não, porque eu tentei um negócio e não consegui. Não, porque... foge do assunto, não quer falar. E foi exatamente o que isso ele fez. Ele fugiu foi para um deserto. Completamente diferente daquilo que ele vivia. Juliane, como é que eu venço uma experiência negativa tendo uma experiência positiva? Como é que você vence uma experiência ruim com os homens quando você tem uma experiência com Deus? Agora Moisés estava pronto para uma segunda experiência. Só que essa experiência seria muito diferente da experiência que ele teve antes, 40 anos atrás. Porque agora essa experiência não era com os homens, não era com aqueles que falaram coisas para ele que ele não gostaria de ter ouvido, mas agora a experiência é com o próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode querer fugir de Deus, mas você nunca vai fugir. Quando Deus quer te usar, Ele te acha. Eu vou falar de novo. Quando Deus quer te usar para um propósito, Ele te acha. Ele achou Jonas no ventre de um grande peixe. Não tem como você fugir de Deus. Você pode fugir das pessoas, você pode fugir da realidade, você pode fugir do seu passado, mas de Deus você nunca foge. E o que é legal é que uma só experiência com Deus sara a decepção de 1000 experiências ruins que você teve com os homens. Eu vou repetir. Uma só experiência com Deus, uma experiência na sua vida com Deus, ela remove de dentro de você todas as experiências ruins que você teve com todos os homens, com mulheres, com tudo que te trouxe decepção na sua vida inteira. Uma experiência com Deus. Como é que você vence a experiência ruim? Tendo experiência com Deus, tendo contato com Ele. Quando você ouve não que as pessoas, mas o que Deus quer que você faça. Agora era diferente porque o versículo 12 do capítulo 3 de Êxodo, depois de questionar quem sou eu, quem? Eles não vão me ouvir. Deus diz assim: eu estarei com você. É diferente. Quando ele agiu pela própria mão, Deus não estava com ele para fazer aquilo. Agora está dizendo: eu estarei com você, Moisés. Quando Deus está com você, tudo muda.
a autoridade vem. Quando Deus está com você, você sabe que você está no caminho certo. Deixa eu dizer uma coisa, olha o que aconteceu aqui. Atos capítulo 7, versículo 35 e 36. Olha aí. Olha ao final da biografia de Moisés. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante mais 40 anos. O que eu acho lindo aqui é que diz assim, olha, este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado. Quando Deus está com você, você vence a rejeição. Quando Deus está com você, não há rejeição que possa suportar. Moisés é um exemplo para nós. Deus usou todas essas circunstâncias, que poderiam ser diferentes, eu não sei, para formar em Moisés um grande líder e libertador. Eu encerro com uma frase de Moody, um dos maiores pregadores que pisou nessa terra. Moody, a respeito de Moisés, disse: Moisés passou os seus primeiros 40 anos pensando que era alguém. Os segundos 40 anos passou aprendendo que era um ninguém. E os últimos 40 anos, ele os passou descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Deus abençoe.